Graças a Deus, aqui estamos novamente com o nosso Papo no Altar, hoje fazendo parte dessa geração, nosso obreiro, que faz parte da nossa mídia social. Nós estamos aqui hoje então para conversar sobre como se manter salvo. Então, nosso irmão Guilherme, que está aqui, nós temos a certeza que esta conversa, ela deve alcançar os corações, e sempre que nós se disponibilizamos a conversar um assunto tão sério como a salvação, pois nos outros nós já temos um que é como ser salvo, né? E hoje então, aproveitando aqui o nosso irmão Guilherme, o obreiro Guilherme, nós vamos então tentar passar para o seu coração como se manter salvo. Então aqui temos o nosso irmão Guilherme, que vai fazer seus agradecimentos também. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, né? É uma honra, uma satisfação estar aqui fazendo parte desse pessoal, desse trabalho que tem tendo resultado fantástico. A gente pode ver, né, através das redes sociais, o pessoal se esforçando, a divulgação. Poderia ser um pouco melhor, sim, mas a gente sabe que é tudo na vontade de Deus e é a maneira que as coisas vão acontecendo, né? Mas é uma satisfação muito grande poder fazer parte dessa equipe, né? Uma equipe no qual Deus levantou para focar sendo que hoje a mídia social tá sendo uma ferramenta muito grande, né, através para essa questão, para divulgação, tanto no meio evangélico quanto em outros meios. Aí, como a gente pode usar essa ferramenta a nosso favor, né, acredito que seja algo da vontade de Deus, tanto é que vem acontecendo, cada culto que acontece só vem melhorando mais. Então, muito obrigado pela oportunidade, pastor, muito obrigado por me deixar fazer parte desse Papo no Altar. Amém. Queridos, hoje nós temos um assunto aqui bastante sério, mas também muito complicado. Como manter-se salvo? Bom, nós temos a certeza que Deus, Ele está neste negócio, Guilherme. Então, a gente pretende simplesmente colocar nos corações uma verdade. Como ser salvo, como nós falamos, é o início. Mas como se manter salvo é um problema. Mesmo porque nós sabemos que até a Bíblia ela nos faz sentir ou mostra-nos que não vence quem bem começa, mas quem bem termina. Então o que nós temos que entender? A salvação, ela é algo que já foi conquistado por Jesus, não é mesmo? Agora, a partir da hora que nós cremos, que nós entramos para a salvação, nós é que temos que nos manter salvos. Porque Jesus já fez a parte dele. Agora depende de mim, depende de quem nos ouve. O que me diz disso, Guilherme? Como você, por exemplo, vê como se manter salvo? Qual é assim, o jeito, a maneira de se manter salvo? Bom, pastor, se a gente for levar, né, a Bíblia, por exemplo, ela nos dá um ponto muito básico como ser salvo. Basta tu crer e se batizar. Né? Olhando assim, falando grotescamente, é muito fácil. Tu crer e se batizar. No caso, né? Tu vai crer que a salvação é possível, mas aí tu vê uma necessidade de se batizar, é isso? Exatamente. Só que a gente começa a ver com os outros olhos, porque tu crer e te batizar é o primeiro passo. Tu dá o primeiro passo. Tu entrou aqui dentro da igreja, tu creu naquilo que tu escutou, tu creu na Bíblia, e tu te batizou. Mas e da porta para fora? É que a Bíblia diz, né? Quem crê e for batizado será salvo. Exatamente. Agora, quem não crê será condenado. Segue a condenação eterna. Só que daí, no caso de salvação, tu precisa crer em quê? Para esses que estão nos ouvindo, eles acreditarem ou se colocarem. Também é outro ponto que a Bíblia também nos mostra.
que tu somente pode crer que Jesus Cristo, Filho de Deus, é teu único e suficiente Salvador. É um dos principais pontos dessa questão, como se manter salvo. Tu crendo nisso, as outras coisas vão acontecer natural. Por exemplo, não adianta tu ter uma vida boa, uma vida sendo uma pessoa boa, sendo uma pessoa que ajuda, sendo uma pessoa tranquila, boa dentro de casa, mas tu não crê. A tua própria vida ser desregrada, é isso? Entendeu? Exatamente. Então, mas aqui, o que eu me refiro, é muito bom você estar colocando, mas então o crer, que a Bíblia se refere, não é crer no batismo, é crer no Evangelho em si, na maneira de alcançar a salvação. Sim, crer que Jesus Cristo é teu único e suficiente Salvador. Então, o batismo vem no pacote. Exatamente. Exatamente. Sim. Exatamente. Não é porque tu te batizou, tanto é que a gente vê muitos exemplos. Pessoas que creram, se batizaram e se perderam. Não permaneceram. Não permaneceram. E o que... Porque o que acontece? Depois que tu te batiza, não é simplesmente ficar dentro da igreja. Tu tens que estar pronto para aguentar as ciladas de Satanás. Tens que estar pronto porque Satanás está montando para ti. Bom, porque... então, tu quer me dizer... Só um minutinho. Aproveitando isso aqui. Então, tu quer me dizer que a partir da hora que tu te batiza, Satanás vai te atacar, é isso? Com certeza. Mas ele não te ataca antes? A partir do momento que tu ainda não acreditou e não te batizou, tu ainda é ferramenta dele. Porque o teu corpo é carne, e a carne pertence ao mundo, e o mundo jaz do maligno. Então tu vai me dizer assim, se eu creio, e se eu criei, e o meu coração confessa, então, é claro, eu tenho que me batizar, eu devo me batizar. Mas até então, Satanás não me atacava, porque a minha carne pertencia a ele, fazia a vontade dele, é isso? Exatamente. Bom. Tu era, simbolicamente falando, tu era um cavalo de Satanás. Ele fazia o que ele queria contigo. Tanto é que não precisava nele fazer muito esforço, porque tu frequentava lugares onde ele estava presente, tu ia em locais onde ele reinava, e a partir do momento que teu coração começou a crer, que teus olhos começaram a ver o lado espiritual, começou a enxergar, na verdade, tu começa a ver com o coração. Exatamente. Deixa de ver com os Satanás olhos começa a ver que ele está perdendo. Sim. Então, começa a sentir exatamente. Isso. Mesmo que tu não te batize, mas tu começou a crer, ele vai começar a trabalhar na tua vida. Tu vai ver que as coisas vão começando a ficar um pouco mais pesadas. Tu vai ver que o teu caminho para vir para a igreja ele vai ficar pesado, vai ficar difícil. As maneiras, as pessoas que tu vai conversar, que querem realmente levar o evangelho para ti, eles vão começar a se afastar. Vai ser difícil tu chegar. Mas se tu realmente crê, se teu coração está firmado nisso e tu dá o passo do batismo, a partir desse momento as coisas começam a só piorar. Me diz assim, tens assim um testemunho, algo que mostra a diferença própria, vivida por ti, de antes de tu crer e depois, mas eu digo aquele crer de realmente renúncia. Porque nós temos pessoas que creem, que sentem que creem, mas eles não renunciam o seu eu. E a partir do momento que tu creu, a Bíblia diz que tu crê que a salvação é através de Jesus e ele é o único caminho, então quando tu crê nisso aqui, tu tem que despojar do teu pensamento e entrar no pensamento de Cristo. Tens algum testemunho, alguma experiência vivida assim por ti para nos ajudar nesse embasamento? Pode ser como testemunho, pode ser também como experiência de vida, mas eu, como filho de pastor, como todo mundo diz que filho de pastor é tranquilo, né? Não é tranquilo ser filho de pastor. Não tenho culpa. Eu comecei a minha vida aqui no ministério a participar do púlpito mesmo, acredito que eu tinha 15 anos, mais ou menos, né? Essa faixa aí, 15, 16 anos. Foi a primeira vez que tu liderou um grupo de jovens, comecei, né? na liderança do grupo de jovens, fiquei até meus 20 anos. Enfim, eu comecei a minha vida espiritual aí, eu podia ver Deus trabalhando, eu vi Deus trabalhando, as coisas aconteceram, foram muito boas. No momento que eu dei brecha, Satanás me abriu uma oportunidade para ir embora desse lugar. Tanto é que eu morei fora de Imbituba 6 anos. Exato. Morei em Tubarão. Então, esses 6 anos que eu vivi em Tubarão foram 6 anos de decadência da minha vida. Foram 6 anos distanciou. Que simplesmente eu me afastei total da igreja. Você está me dizendo assim, por exemplo, tu tem um convívio com a igreja. Sim. E a maneira que tu desvencilha, que tu sai desse, como que fosse um rebanho desse meio, isso dificulta? Sim, com certeza. Eu
eu vivia praticamente todos os dias dentro da igreja. Eu tinha culto a semana inteira, eu trabalhava com jovens a semana inteira, eu estava sempre conversando com o meu pastor. Então, o meu contato com a igreja era praticamente todos os dias e o dia inteiro. E isso te fortalece espiritualmente? Com certeza, porque querendo ou não... Porque o que nós estamos nos referindo aqui é como manter a salvação. Exatamente. Porque no caso, tu já era salvo. Sim. Tu já tinha crido. O que estava acontecendo agora é que tu até então, tu mantinha a salvação. Mas a partir da hora que tu distanciou da casa de Deus, das coisas de Deus, dos prazeres e dos afazeres de Deus, tu acha que isso veio um esfriamento? Aquilo ali que a gente falou agora há pouco, né? Não basta tu crer e ser batizado. Tu tens que estar pronto para enfrentar o que vai acontecer lá fora. Por eu ser filho de pastor, por eu estar dentro de uma casa cristã, era mais difícil de Satanás chegar em mim. Entendo. Porque eu tinha um pastor que orava por mim. Tinha um revestimento. Eu tinha um grupo que orava por mim, que eu liderava, né? Então, querendo ou não, eu tinha uma proteção, né? Só que a partir do momento que eu dei brecha, Satanás conseguiu tocar. Ele não tocou diretamente em mim, mas ele tocou em algo que ele sabia que eu ia querer. E foi aonde me levou para fora da cidade e automaticamente me afastou da igreja. E foi de um dia após o outro, foi só decadência. Foi só caindo, até que... Foi sentido que a minha vida só foi andando para trás. Ou seja, isso. A carne, ela foi se fortalecer, os desejos da carne, a vontade própria se fortaleceu, com isso a vontade espiritualmente foi ficando para trás, foi diminuindo. Isso, meu Porque ego foi aumentando. A Bíblia diz que o espírito está pronto, a carne é que é fraca. Isso. Então isso aqui as pessoas não podem confundir, não é isso, Guilherme? A carne é fraca no sentido de ela falhar. Não é que o espírito seja falho porque está pronto. Não, o espírito está pronto no sentido de que esse é forte o bastante, desde que a carne aceite, porque o espírito é sujeito ao profeta. Exatamente. E o profeta é que comanda o templo. Exatamente. É isso? Exatamente. Tanto é que no período que eu estava aqui, que eu liderava, então, em momento nenhum, eu cocheei em dois pensamentos. Eu tinha simplesmente uma visão daquilo que eu queria para o meu futuro. Certo? Então, eu sei que aqui dentro da igreja, o meu futuro seria, meu Deus do céu, é gigante. Só que Satanás arrumou uma brecha de me tocar. Entende? Aí é onde entra aquela questão do livre-arbítrio. Deus não vai me proibir de ir se eu quiser ir. Entendeu? Se o teu coração tende para exatamente. Ele me tocou nesse sentido, me chamou a atenção algo lá fora. E eu abracei. Foi onde foi meu erro. Sim. Né? Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, Deus guardou a minha vida. Aconteceu tudo o que aconteceu, muitos dos irmãos sabem, né? Deus teve misericórdia, me pisou, me quebrou, né? Tudo aquilo que eu conquistei, Ele me tirou, mas pela misericórdia de Deus, hoje Ele está me dando o dobro. Eu me vejo muito como a história de Jó, né? Deus permitiu que Satanás tocasse. Pensando desta maneira, Guilherme, tu vê nisso aqui as mãos de Deus, por exemplo, Deus, ele te dá a maneira que tu está acompanhando, que tu está trabalhando, que tu está fazendo algo para Ele. Porque é uma proximidade que tens com Ele. Tu acha então que a maneira que tu distancia dele, Ele tira ou Ele permite que Satanás tire? O que tu me diz disso aqui? Eu acredito que em todo momento... Nós estamos falando de manter a salvação. Manter salvo. Então, para a pessoa ter uma ideia, aquele que conquistou a salvação e agora para ele manter. O que tu me diz disso? Deus vai trabalhar da seguinte maneira. Eu vejo assim. Ele vai dar espaço para Satanás trabalhar, porque tu tem que ter a tua luta, tu tem que ter a tua prova para ter a tua vitória. Sim. Né? Porque não há vitória. Então, isso é com guerreiro, Deus com permite. Soldado. Deus permite que Satanás chegue. Só que Deus conhece os teus limites. Deus conhece a cruz que tu pode carregar. Ele sabe até onde tu aguenta. Ele jamais vai deixar que Satanás toque além daquilo que ele não quer. Verdade. Então, se tu tá dentro da dispensação do Espírito, se tu tá dentro da igreja, se tu crê, se teu coração tá focado no propósito que é chegar no céu, Satanás vai deixar sim. Deus vai deixar Satanás te tocar assim. Mas até onde Deus quiser. Porque tu tem que merecer a tua vitória. Seria muito simples tu sentar no banco da igreja todos os cultos, adorar a Deus e esperar chegar o arrebatamento ou os teus dias acabarem. Só que não é bem assim. Tu tem a tua luta, tu tem o teu dia a dia. Porque o mundo aí fora já é do maligno. Então sem luta não tem vitória. Para te manter salvo,
Para te manter salvo, tu tem que ter teu foco, que é chegar no céu e não olhar para o lado. Tu tem que ter ciência que Deus, que Jesus Cristo é teu único e suficiente Salvador. E que aí fora Ele está contigo. Independente da situação, independente da luta, independente da armadilha, tu tem que primeiro acreditar em Deus. Aquilo que eu falei na Nova Fazenda segunda-feira, na pregação. Coloca Deus acima de tudo na tua vida. Independente do que aconteça. Guilherme, mas assim, tu diz colocar Deus acima de tudo na tua vida. Quando e como tu sabe que é Deus e quando e como tu sabe que não vem de Deus? Tens alguma segurança nisso aqui? Para esses que estão nos ouvindo entender? Bom, pastor, eu vejo assim, né? O meu ponto de vista é esse. Eu acredito assim. Quando alegra o meu espírito, quando dá aquela alegria interna, que tu sente aquele prazer do teu espírito, vendo aquela situação, tu sabe que é Deus trabalhando ali. Quando Satanás trabalhando, é algo, de uma certa forma, até meio duvidoso. Ou a tua carne se alegra muito nesse quesito. Eu creio que aí seria uma armadilha de Satanás trabalhando. E a partir do momento que tu prostra o teu joelho e tu começa a dar liberdade para o Espírito Santo trabalhar na tua vida, automaticamente ele começa a colocar uma venda nos teus olhos. Ele começa a bloquear as cerdas de Satanás. Automaticamente tu vai começar a enxergar só o lado santo, o lado espiritual de tudo. Claro que está sujeito a muita coisa aí fora. Só que eu acredito que a partir do momento que tu realmente decide por Jesus, Jesus decide por ti. E Ele está contigo 24 horas por dia e Ele te livra. Mesmo sem tu perceber, mesmo sem tu saber, Ele te livra de muitas ciladas. Porque o Guilherme vai convir comigo que tem pessoas que acham que Deus tem que te abençoar o tempo todo. Eles acham que só estão bem com Deus quando eles estão bem com a vida. E pelo que estás me dizendo, não é bem assim. Deus também deixa tu com as tuas perrenhas, com os teus malefícios que vêm contra ti, e Deus nunca vai fazer algo que vai te empobrecer, te entristecer, te magoar. Mas Ele permite, é isso que tu estás me dizendo, Ele permite para que te fortaleça, primeiro em ti mesmo, para ter a coragem de clamar a Ele. É isso que tu me diz? Exatamente. Nós, neste tema nosso, como manter a salvação, nós vimos que muitos, eles, não sei se é na empolgação, eles aceitam Jesus, né? Ao aceitar Jesus, eles têm problemas, têm dificuldade, têm, às vezes, um relacionamento dificultoso. Então, eles vêm nesta busca para resolver esses problemas. Vê se tu me entende. E quando eles vêm para resolver esses problemas, muitos de início Deus realmente resolve. E outros Deus segura um pouco. O que tu me diz disso aqui, dessa diferença para um com o outro? Será da própria pessoa ou é uma maneira do nosso Deus ensinar e fortalecer a pessoa, o indivíduo? Bom, pastor, eu vejo assim. A pessoa chegou na igreja com um problema tal, buscando a resolução daquele problema, com o coração voltado nesse propósito, aceita Jesus, Deus trabalha na vida dele, só que 2, 3 dias depois ele cai. E outros, como o senhor falou, vêm e Deus não responde, Deus não trabalha, Deus não... Eu vejo assim, Deus conhece o coração de cada um. Aquele que veio com realmente o coração prostrado, sim, ele estava realmente querendo um caminho reto, ele queria um caminho certo. Só que é aquilo que nós acabamos de conversar. Não é o fato de tu crer, aceitar, que tudo está resolvido. É da porta para fora da igreja. Porque dentro da igreja, tu estás tranquilo, dentro da igreja, tu está guardado. Só que da porta para fora da igreja, é que as coisas começam a pesar. Entendeu? Então, ele veio aqui, ele se prostrou, ele aceitou o erro, ele confessou o erro dele, ele confessou a Jesus Cristo como seu Salvador, e lá fora, Satanás não vai deixar barato. Satanás não vai deixar as coisas ser assim fácil. Assim, Satanás não pode tocar. Exatamente. Então, tu acha que a providência de Deus é com a tua alma? Sim. Porque a Bíblia diz, né, que Deus ele não permite Satanás tocar naqueles
que se colocam à disposição dele. Mas quanto aos bens materiais, quantos problemas, quantas dificuldades, na tua vida, assim, no teu caminhar, hoje tu tem 31 anos, tu praticamente não, tu és evangélico de berço, né? Tu tivesse esse, como tu mesmo disse, deslize por alguns dias, mas não chegasse a sair para o mundo, a virar as costas para Deus, para a obra de Deus. Mas dentro disso aqui, dentro disso, Deus, ele consegue, na tua visão, consegue mais tocando nos teus bens ou tocando em ti próprio, no teu prazer, na tua disponibilidade? Bom, pastor, eu acredito que vai de pessoa por pessoa daí. Por exemplo, eu tiro por mim. Eu, por exemplo, Satanás não tinha como tocar em mim, porque o meu coração era voltado para a igreja. Meu coração sempre teve aquele receio do Espírito Santo. Sempre que eu estava fazendo algo de errado, eu escutava aquele sininho que a gente escuta lá no subconsciente. Está errado? Não está certo. Só que Satanás, ele trabalhava tocando nos bens materiais, oferecendo muito fácil. Sim. Mostrando caminhos muito bons para a carne. Sim. Oferecendo coisas aquilo do bel prazer. Isso, oferecendo coisas que são boas para a tua carne naquele momento, são coisas que, pensa, entende? Te alegra, te dá um prazer. Só que automaticamente o teu espírito vai ficando para trás. Pela misericórdia de Deus, Satanás nunca tocou diretamente em mim, no meu coração. Ele tocou muito no meu material. Tanto é que aconteceu tudo o que aconteceu, né? Mas eu acredito que isso aí vai variar de pessoa para pessoa, porque assim como Deus, Satanás também conhece cada um. Ele sabe onde ele pode tocar. Ele sabe o valor que Exatamente. Ele sabe aquilo que tu preza, aquilo que tu não preza. Sim. Né? Se a pessoa valoriza demais o bem material que ela tem, é ali que ele vai tocar. Me diz uma coisa, tu acha que para se manter salvo, que é aonde nós estamos tentando abrir a mente desse que nos ouve, atrapalha a pessoa que é apegada em bens materiais, ou seja, que valoriza muito algo que ele sabe, que tem a certeza, porque muitas vezes, por exemplo, tu não tem condições de comprar um certo carro, uma certa marca, mas tu quer muito, e tu consegue. Então tu vê que foi Deus, porque tu não tinha condições, tu sabe até onde podia. E a maneira que tu consegue isso aqui, mesmo sabendo que foi Deus que te deu. Como que pode depois tu valorizar mais aquilo ali do que o querer de Deus na tua vida? Como é que tu coloca isso aqui para nós? Eu acredito que isso aí é um erro muito crucial e até acho que não é comum, mas a gente já viu muito disso, né? Eu posso tirar por mim, por exemplo. Eu sou apaixonado por moto. O senhor conhece a minha história. Eu sou mecânico por formação e a minha esposa é testemunha. Ela sabe que eu tenho um desejo muito grande de ter uma determinada moto. É algo que eu quero muito e eu acredito que na hora certa Deus vai me dar. É F1? Não. É uma moto mais simples. Mais simples, é o que cabe no meu bolso no momento. Sei. Mas eu sei que no momento que eu tiver, que Deus me conceder, eu não posso tratar aquela moto como se fosse a maior conquista que eu tive na minha vida. Porque aquilo ali, como é que eu posso dizer para o pastor? Aquilo ali é um agrado de Deus na minha vida. Tu tem as lutas, mas tu tem a tua vitória. A um momento a minha vitória vai ser aquela moto que Deus vai deixar eu ter, vai me permitir ter, para eu ter uma alegria. Mas Ele conhece meu coração, Ele sabe que não é através daquela moto que eu vou virar as costas para a igreja. Eu digo por mim, pastor. Né? Eu estou citando por mim, sim. como exemplo. Não, mas é isso que né? eu queria saber. Uhum. Eu tiro por mim. Eu gosto muito de carro. O senhor sabe disso, o senhor conhece a minha vida inteira. Eu hoje, pela misericórdia de Deus, tenho 2 carros. Né? E, sim, pastor, não me prende. Nenhum dos 2 carros me prende. Eu tenho uma motinha menorzinha, não me prende. Esse desejo por ter uma moto maior não me prende. Eu sei que se eu não tiver, é porque Deus não quis. Entende? Amanhã depois, se eu tiver que me desfazer de alguns carros ou dos 2 carros, eu me desfaço, bem tranquilo. Entende? Eu já tive um pouco esse receio de me apegar muito ao bem material, mas foi uma das coisas onde Deus trabalhou comigo. Nessa minha experiência, onde Deus trabalhou comigo. Eu perdi tudo que eu conquistei. E Deus está me dando. Ao longo de 20 e tantos anos. Ao longo de 28 anos.
Uma conquista de 28 anos, eu praticamente fiquei com a roupa do corpo. Tu viesse te casar com 18, foi isso? Eu me casei com 19, fiquei casado até os 28. Né? Sim, então foram 9 anos. Foram 9 anos casados. E praticamente perdi tudo que eu tinha. Eu recomecei do zero. Sim. Né? Tudo que eu tenho hoje, eu conquistei com essa esposa que eu tenho hoje, que Deus me deu. Né? E assim, sou muito grato a Deus, mas eu acredito que é uma questão que varia muito de coração para coração. Né? Como eu sei que eu já vi muita gente abandonar a Cristo por causa de um automóvel, abandonar a Cristo por causa de uma pessoa. Eu já vi isso acontecer, sendo que amanhã depois a pessoa dá um chute nela e não conhece mais. Né? Como também já vi pessoas abandonarem tudo por Cristo. Sim. Né? Tem esses dois lados. Então, como se manter salvo numa situação dessa? Nós temos que olhar, então, pelo que tu está nos passando, que todas as coisas materiais que nós conquistamos, também elas podem ser percas, nós podemos perder. Sim, com certeza. Mas o bem maior, que é Cristo, não tem como tu perder ele. Ou tem? Exatamente. A Cristo tem como tu perder de uma modesta parte falando, né? Simbolicamente falando. Porque Deus está em ti. A partir do momento que tu creu, o Espírito Santo habita em ti. Certo? Então, assim, a tua vida, os teus passos a partir daí é que vão deferir. Se o Espírito Santo permanece na tua vida, ou se tu vai dar brecha, os espíritos malignos entrarem na tua vida. Porque se tu der brecha, Satanás entra. Se Satanás entrar, o Espírito Santo tem que sair. Porque luz e treva não habitam no mesmo espaço. Mas Deus está te vendo. Se tu tem um chamado, Deus está te vendo. Se tu é um escolhido, tu tem vez. Deus está só esperando tu chamar, tu pedir socorro, que automaticamente ele vem ao teu encontro e o Espírito Santo de novo habita em ti. Não que tu perde, é definitivo, mas que tu não pode adorar a Deus e adorar Satanás ao mesmo tempo. Ou tu é bem luz, ou tu é bem trevas. Tu estás querendo me dizer, então, que para nós nos manter salvo, nós temos que aprender a trabalhar esses dois lados. Aquilo que é teu e aquilo que pode ser teu, ou aquilo que tu almeja e aquilo que tu deve desfazer. Exatamente. Porque nesse assunto aqui, como tu estás me falando, eu sei que Jesus, ele sempre está ao teu alcance. É isso, né? Sim. Ele sempre está ao teu alcance. Agora, tu é que te afasta dele, é isso? Porque Jesus, ele não trata com indiferença, ele não faz acepção de pessoa, ou seja, tanto faz o obreiro, como o pastor, como, sei lá, da maneira que nós vimos. Mas, para Jesus, ele trata igual, à mesma altura. E o que faz alguém se aproximar mais de Deus e também se afastar mais de Deus? O que leva uma pessoa que agora, que nós estamos falando, que é salvo, que aceitou Jesus, que trabalha com Jesus, a se afastar assim, de uma maneira que cai até numa revolta na vida dele? O que tu entende com isso? Porque, né, só para completar aqui, nós estamos falando de se manter salvo. E essa é uma pessoa, estou colocando para ti, uma pessoa que já recebeu a dádiva de ter a salvação. Agora ele tem que manter. E o que leva a isso? Aqui a gente tem inúmeros motivos e inúmeras formas de a gente entender. Por exemplo, tem pessoas, isso que a gente acabou de citar, o bem material. Tem pessoas que elas defendem muito o bem material, defendem muito aquilo que conquistou na vida dela. E, de certa maneira, quando Deus não faz aquilo que agrade a ela, a pessoa acha que Deus não está trabalhando, não é com ela, e aquilo ali começa a entristecer ela e vai dando brecha. O que a gente tem que entender é que aqui, tudo o que é conquistado aqui em cima, a traça e a ferrugem come. Está na Bíblia. Tudo que tu conquista aqui vai ficar aqui. Tu tem que te preocupar, primeiramente, com teu coração, se ele está rente com Deus. A partir do momento que tu creu, que tu aceitou, que tu te batizou, a tua vida ela começa a andar reta, certo? Tu realmente baixou a tua cabeça e disse, não, agora eu sou de Jesus, eu sei que Ele é meu único e suficiente Salvador e é Ele que eu vou seguir.
Tu tem que estar pronto para aceitar tudo aquilo que Satanás vai colocar na tua frente, porque ele vai colocar muita coisa. Ele vai te colocar muita pedra, ele vai te colocar muita cilada, ele vai fazer tu pular muito muro, ele vai fazer tu descer em muito valo. Só que tu tem que ter ciência de uma coisa. Se tu realmente aceitou a Jesus, se tu já tem um certo conhecimento bíblico, tu tem que entender que tudo aquilo ali é permissão de Deus. Porque hoje tu passa por prova, para amanhã tu ter vitória. É aquilo ali que a gente acabou de citar. Tem pessoas que valorizam muito o bem material, que acabam perdendo a salvação por causa do bem material. Outras pessoas, elas acabam perdendo a salvação porque acham que Deus não está na vida delas. Porque eles vejam fulano, ciclano que se converteu muito depois delas, já estão lá em cima trabalhando. É porque cada um, Deus trabalha de uma maneira. Deus conhece o coração daquela pessoa que está no banco. Por que Deus ainda não deu? É um particular dela com Deus. Já me ouvido falar aí várias vezes, tu tocou, que deu brecha. Esse da brecha que tu te refere é abrir a porta para o mal entrar? Ou é tu mesmo ser traído pelo desejo do teu coração de fazer algo que tu sabe, porque como cristão, na tua mente, tu sabe que é errado, mas tu vai dizer, que se dane, não deu certo mesmo, vou chutar o balde. É mais ou menos isso que tu fala da brecha? A brecha que eu dei é mais ou menos aqui questão ao meu ego, né? Eu morava... A gente está falando do teu ego. Isso, então, eu morava aqui na cidade. De querer mostrar. Isso, de querer aparecer um pouco mais. Sei. Foi a brecha que eu dei. De querer conquistar algo maior para provar que eu podia. Sim. Entendeu? Aí essa oportunidade apareceu. Bom, vamos abrir um pouco aqui o leque. Eu morava em Itapirubá. Eu tinha uma casa simples de madeira em Itapirubá. Me apareceu uma oportunidade para ter uma casa de alvenaria na cidade de Tubarão. Para quem conhece um pouco e sabe distinguir a diferença de cidade, sabe, em questão de valores financeiros, né? O Sim. tamanho da diferença. Entende? E, mas será que não foi Deus que dessa... Acredito que se fosse Deus que estivesse me dando essa oportunidade, não seria uma oportunidade para eu me afastar da casa dele. Não seria uma oportunidade onde eu ia simplesmente parar tudo o que eu vinha fazendo já há anos dentro da igreja para ir para a cidade de Tubarão. Então, hoje, com essa visão, eu vejo que não foi. Foi o meu ego que falou muito alto, foi a brecha que eu dei, em querer conquistar aquilo que não era me lícito, não precisava. Se eu permanecesse onde eu estava, eu sei que as obras de Deus na minha vida iam ser muito maior. Claro que tudo é permissão de Deus, tudo está na vontade de Deus, né? Mas olhando daqui hoje, eu poderia ter ficado sim onde eu estava, ter continuado a vida que eu tinha. Mas o meu ego falou mais alto e tudo aconteceu. Claro que hoje eu vejo que é tudo permissão de Deus. Aí aquilo que a gente estava falando. Deus permite Satanás tocar para a obra dele acontecer. Porque Deus conhece o hoje, o amanhã e o depois de amanhã. Ele sabe o teu futuro. Ele sabe se amanhã eu vou estar casado com outra esposa, se eu não vou estar casado, se eu vou morrer solteiro. Ele sabe disso. Então, para as obras acontecerem, ele permite Satanás tocar em algo, não na pessoa. Porque a pessoa, no caso eu, o Senhor, é dele. Mas assim, os teus pertences, desde a hora que tu te coloca na presença de Deus, que tu te doa para Jesus, nós estamos falando do salvo. Certo. Né? E nós estamos completando como manter a salvação. Então, tudo aquilo que tu conquista, nós entendemos que é permissão de Deus. Exatamente. Não é isso? E como que tu me diz depois perder isso? Bom, pastor, não é fácil. Falando bem abertamente, não é fácil, é complicado, porque tu pensa... culpa quem daí? Hoje eu culpo só a mim. Amém. Com a visão que eu tenho hoje, eu culpo só a mim. Entendeu? Eu sei que tudo aconteceu... Isso daí, então, diz que houve uma transformação. Exatamente. Porque a mudança não existe. Não. Só quem muda é Deus. Agora, o ser humano, ele pode se transformar. E tu acredita que isso aconteceu? Exatamente. Para isso, as perdas te ajudaram. Sim. Foi necessário essa volta toda na minha vida, essa transformação toda, para hoje eu ter a visão que eu tenho. Hoje eu ter essa espiritualidade, essa conexão com Deus que eu tenho. Porque eu sei, e talvez da maneira que as coisas estivessem caminhando, o meu fim seria outro.
Entende? Então, permissão de Deus as coisas acontecerem na minha vida, por exemplo, né? Para hoje eu estar aqui conversando com o Senhor a respeito disso, para hoje eu estar no cargo que eu estou, na postura que eu tenho, para hoje eu ter a família que eu tenho. Entende? Então, se eu tivesse permanecido com aquela família, talvez, hoje eu não seria metade do que eu sou. Não teria metade do que eu tenho. Entende? Pela maneira, no pensamento da maneira que tu queria conquistar as coisas. Exatamente. Meio que na marra. Sim, no braço, na força. Na força tua. Isso, e não na força de Deus. Exatamente, não no joelho. É isso que hoje, te refere. Hoje eu sou muito assim, até eu converso muito com a minha esposa sobre isso. Não tem o que a gente resolver na mão, na goela, no braço. É dobrar o joelho e orar. Dobrar o joelho e orar. Coloca Deus na frente e deixa Deus apaziguar a situação. Deus vai preparar toda a situação. Tu acha, então, que aquilo que é impossível para ti, sempre é possível para Deus? Será possível para Deus. E o que tu me diz, Guilherme, no sentido de, para nós se manter salvo, assim, vê se tu consegue passar alguma ideia para alguém que nesse momento, por exemplo, ele está com a salvação na mão, ou se diz garantido, não pode dizer, mas lutando pela salvação, e por causa de um desânimo, de uma desilusão, esse está deixando dia após dia, está saindo daquele caminho e atravessando, então, talvez tentando pegar um atalho. O que tu me diz? Qual é o conselho para essa pessoa que tu poderia passar? Bom, porque tu já sofreu desse... eu quis pegar um atalho e Sim. Aconteceu tudo o que aconteceu, né? Eu já escutei muito esse dito falar. O inferno é garantido, o céu é opção, né? Então, hoje a pessoa, se ela está na igreja, ela já está salva, ela está batizada, ela está seguindo a Cristo e ela está se entristecendo, ela acha que pegar um atalho vai mudar alguma coisa na vida dela, não vai. Não vai por quê? Porque se hoje tu está dentro da igreja, hoje a pessoa é temente a Deus, o coração dela é voltado para Deus, já está complicado, está difícil. Imagina se ela for lá para fora e largar tudo na mão de Satanás, sendo que é uma pessoa que esteve na igreja e foi para o mundo. Porque a gente sabe que essas pessoas que saem da igreja e voltam para o mundo, Satanás pega mais pesado ainda. Que é para ter certeza que não vai voltar. No caso... mais ou menos assim, ele perde a proteção divina e daí Satanás tem liberdade de maltratá-lo. Exatamente, e Satanás se anda na vida dele. Sendo que outrora ele tinha a proteção de Deus, mas ele sentiu limitações em Deus dar. Exatamente. E ele não veio a entender que Deus dava o que ele podia absorver. Isso. É isso, mais ou menos? Mais ou menos assim, falando aqui de uma forma metafórica, né? Para que eu vou orar para Deus me dar um avião se eu não faço ideia de como pilotar? Se eu nunca sequer embarquei num avião. Nem vai conseguir um hangar, porque vai ser muito Entendeu? difícil. Então, para que eu vou querer um avião? Para que eu vou querer? Então, não tem por que eu orar para Deus me dar determinadas coisas, sendo que eu não vou ter capacidade de mantê-las ou de levá-las à frente. O que essas pessoas têm que entender é que, a partir do momento que tu decidiu por Cristo, Cristo decidiu por ti. E Ele sabe o que é melhor por ti, por mim, pelo Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós. Se Ele não está te dando aquilo que tu está pedindo, muda a tua oração. Começa a mudar a tua oração, começa a trabalhar. Deus, faz aquilo que tu quiser na minha vida. Deixa Deus trabalhar da maneira que Ele quer. Porque tu não sabe o que vai acontecer contigo amanhã. Deus sabe. Amanhã Deus sabe o que vai para acontecer contigo. Se tu vai acordar, se tu não vai acordar. Então, tudo o que tu precisa é entender que o dono da tua vida é Jesus Cristo. Se tu decidiu hoje estar dentro da igreja, se tu decidiu seguir a Cristo, entenda uma coisa, deixa Ele trabalhar por ti. Não queira tu colocar regras para Jesus Cristo. Não queira tu colocar limitações. Porque às vezes tu pode estar pedindo, por exemplo, um carro 2020 marrom, mas Ele quer te dar um 2021 vermelho mais completo. Entendeu? Metaforicamente falando. Então não queira colocar limitações naquilo que Deus tem para ti. Entende uma coisa? Se hoje tu está no banco, se hoje tu está passando por luta, é porque Deus quer. Deus está te preparando para algo maior. Não entristece o coração por estar passando por uma prova, por estar sentado no banco. Porque o dia de amanhã pertence a Deus. E se hoje tu está ali, é porque Deus tem algo maior para ti amanhã. O que não vale a pena, o que não é certo, é tu te entristecer e virar as costas para Cristo. Bom, para nós entender melhor.
tu estás nos passando então que a solidificação, o nosso Deus, ele faz as coisas concretas, com base, para te dificultar, porque com essa sendo dificuldade, tu acaba aprendendo, e então quando tu conquista, foi com luta, foi com esforço, foi com muito trabalho, e tu vai querer começar tudo de novo. Então tu conquistou. Enquanto que Satanás, ele te dá de mão beijada, assim, te joga tudo, não sentir nada, como tu dizer assim, deixa pra lá, se não der certo, eu largo e conquisto de outra maneira. Exatamente, É mais ou menos isso? Exatamente. A diferença aqui? É exatamente isso. A partir do momento que tu tá voltado naquilo que, na permissão de Deus, Deus não vai te dar tudo aquilo que tu quer, que tu almeja alcançar. Ele vai te dar só o suficiente para te viver uma vida cristã, saudável e limpa. Satanás, ele quer chamar a tua atenção, ele quer prender a tua atenção, te dando tudo aquilo que tu pede. Entende? Hoje tu pede 100 mil reais e amanhã tu tá numa boca de fumo preso porque tu não tem mais dinheiro para pagar a droga que tu pegou. Tu pede um carro, um super carro para dirigir e amanhã tu sai ali, bate e mata uma família porque tu não sabe dirigir o super carro. Satanás trabalha assim, ele te dá, ele não quer saber o que vai acontecer contigo. Porque para ele tanto faz como tanto fez. Agora Deus trabalha diferente. Deus, ele te dá, mas ele te dá consciente. Ele sabe até onde tu pode, ele sabe a tua capacidade. Então, não adianta tu pedir um navio, sendo que tu não tem nenhum mar para navegar. Mas, Guilherme, assim, o mundo ele se apega muito na alegria momentânea, satisfação momentânea. E tu vê assim que as pessoas eles confundem aquela alegria passageira de momento com que um êxtase. E quando que Deus ele faz algo que tu vai receber e aquilo vai ficar incutido em ti. É como que Deus, é como que se tu tem falta de vista, Deus dá uma vista boa, mais ou menos isso. Então, o que Deus faz é duradouro. Só que o mundo, as pessoas que eles estão do outro lado, eles querem se alegrar. Por que eles tomam bebida alcoólica? Por que eles usam droga? Por que eles se prostituem? Por que eles roubam? Por que eles se corrompem? Porque aquilo alegra ele no momento, aquele momento. Enquanto que com Deus, Deus não facilita nada. Tanto que a Bíblia diz que o preguiçoso vai ter com a formiga. Então, o que nós podemos entender aqui, resumindo isso aqui, Deus ele sempre faz com que tu, quando tu conquista, não seja pela tua força, tu entendeu assim? Porque tu não ia ter condições, mas tu deu o teu suor, tu deu a tua participação e tu te colocou à mercê, ou tu te colocou na vontade de Deus e o sofrimento não importa, mas sim, no geral, a alegria de todos, né? Tu coloca assim como que tu tem que deixar o teu próximo feliz. Então, se tu estás algo aliviado e olha, teu irmão está bem, tu te alegra com isso. Enquanto que lá no mundo é diferente. Que se dane, eu quero é o meu lado. Pensar no meu. Né? Eu prefiro que a tua mãe chore do que a minha. Do que a minha. Então, no caso dele, é preferível ter um covarde morto, ou seja, um covarde vivo do que um herói morto. É mais ou menos isso que tu me diz? Assim, a gente pode ver da seguinte maneira, né? Isso que o senhor acabou de falar. Muitas vezes a gente começa a ver que aqui dentro da igreja, estando aqui dentro da igreja, pode se tornar algo cansativo, algo monótono, porque é sempre a mesma coisa, A gente não pode esquecer que o fato de tu acordar de manhã, de tu respirar, já é um presente de Deus para tua vida. A gente não pode esquecer que se tu é saudável, tu é uma pessoa saudável, tu é uma pessoa que pode trabalhar, é um presente de Deus na tua vida. Tem que entender o seguinte, Deus, ele não vai descer lá do céu aquilo que tu quer e te entregar aqui. Deus, ele te dá capacidade. Deus, ele te proporciona força, te proporciona trabalho, te proporciona condições. Ele facilita de um jeito, facilita de outro, te proporciona condições de tu ter aquilo que teu coração deseja. É aquilo que a gente falou, Satanás, ele te dá.
de qualquer jeito. Jesus ele trabalha de uma maneira, Jesus ele trabalha um pouco mais freado, porque ele sabe das tuas limitações. É como tu me dizia assim, ó, como se manter salvo? Se manter salvo é aonde tu estás, com o teu pé no chão, vivendo o dia a dia, comendo aquele feijão com arroz. O que tu tem que fazer? Estar seguro de que o que tu estás fazendo é correto e isso não te dá prejuízo espiritual. É isso? Exatamente. Mas, Guilherme, assim, muitos eles preferem a facilidade do mundo do que estar esperando em Deus. Eles vão, abraçam a causa, se jogam na sarjeta, fazem de tudo por um punhadinho de alegria. Enquanto que os cristãos, os crentes, aqueles que realmente se decidiram, eles vão ficar à parte e vão se guardar para o Senhor. É como aquela moça virgem que fica se guardando para aquele que vai ser seu esposo, vai namorar, vai ter um tempo, mas vai se guardar. E aquela outra que diz, eu vou aproveitar porque eu não sei o dia de amanhã. Então, quando a pessoa olha para a salvação, ele diz assim, puxa, a salvação não sou eu que conquisto. Foi Jesus que conquistou. Ele já conquistou. Então, a salvação já está garantida para ele. Eu vou ter que dividir isso com ele. Então, eu pego e me coloco à disposição dele e digo, Jesus, agora só me ensina. Então, tu está me dizendo que para nós mantermos a salvação, é preciso nós sermos de freio de mão puxado, devagar, cuidadoso. É mais ou menos isso? Cauteloso, né? A vida cristã, ela não é uma vida vivida loucamente. Ela é uma vida centrada, né? Aquilo ali que a gente falou agora há pouco. Deus, ele trabalha conforme tu és capaz, conforme a tua capacidade mental, tua capacidade física, tua capacidade financeira suporta. Deus não vai te dar algo para te prejudicar financeiramente. Deus não vai te dar algo para te deixar louco, por exemplo. Sim, mas assim, Guilherme, tu me falou agora que Deus não te prejudica financeiramente. Mas se isso que tu tens, está te afastando dele, tu acha que mesmo assim ele não vai agir, não vai te tirar para te devendo por esse ponto trabalha, com certeza. Porque se se tu tá na tua vida cristã, na tua vida, tu tens essa pedra no teu caminho, que de uma certa maneira desfoca a tua visão do que é o certo de Cristo, Deus trabalha assim, se tu der espaço, lógico. Porque se tu quer, se a tua carne quer, tu sabe que é errado e tu permanece fazendo, Deus não vai te frear, mandar tu sair, ele vai tomar a frente. Deus vai mexer, Deus vai trabalhar a partir do momento que tu pede socorro, por mínimo que seja. É como assim, então? Deixa eu ver se eu entendi. É como dizendo, Deus não te deve favor. Foi Ele que fez para ti. Exatamente. Quem deve és tu. Exatamente. Então, se tu queres, vá à luta. Vá à luta, exatamente. Ele te dá condições. É isso. É isso? Uhum. Porque a Bíblia diz que é com esforço que o reino se enche, né? Exatamente. Eu estava observando aqui, salvação em tempos verbais, no pretérito, Efésios 2, de 1 a 8. No passado, foi salvo da penalidade do pecado, que é a morte espiritual. No presente, está sendo salvo do poder do pecado. E no futuro, será salvo de cometer qualquer pecado. Mas a Bíblia diz que nós somos pecadores. Isso em Mateus, capítulo 5 e 10, o Apocalipse também, 22 e 12. Mas a Bíblia diz que nós somos pecadores. E nós pecamos dia após dia. Como evitar isso? Bom, pastor, eu acredito que não tem como tu evitar. Tu é um pecador nato. Tu já nasceu do pecado. Então, a Bíblia diz que Deus deixou o perdão. Tu quer dizer que a tendência do ser humano é pecar. Todo ser humano, a tendência do ser humano, até o mais reto dentro da igreja, ele vai pecar. Mas existe uma maneira de tu bloquear isso, te proteger disso, ou pelo menos
ser o mais próximo possível de não pecar? Sim, existe uma limitação, né, para esse pecado. Vamos colocar. Deus, o Espírito Santo, se tu deixar, se ele chegar na tua vida, ele coloca uma venda nos teus olhos e tu só enxerga aquilo que é santo. Ele te bloqueia o mal. O mal, entendeu? Ele bloqueia a tua visão para te enxergar o mal. Sim, mas aonde fica o teu livre-arbítrio daí? Como tu vive na sociedade de seres humanos, como tu vive com pessoas que são incrédulas, com pessoas pecadoras, tu vê maldade. Tu enxerga, às vezes tu até toca em algo que não é lícito. A tua mente cristã vê a maldade que o inimigo está colocando em outrem para tu acaba pecando através daquilo ali. Sim. Entendeu? Para te acuar. Por isso que eu disse, existe uma limitação para esse pecado. Não vai um cristão desse lá adulterar achando que é um... Não existe isso. Entendeu? Esses pecados que a gente está falando aqui são aqueles pecados do dia a dia. Que tu não quer, tu não vai para pecar, tu não sai de casa pensando em pecar. Mas é aquilo que a gente falou, tu vê, às vezes tu toca, automaticamente o Espírito Santo aguça no teu subconsciente, está errado. E por isso que Deus deixou o perdão. Bom, mas assim, nós estamos falando de uma pessoa, estás me falando de uma pessoa salva. Certo. E agora tu estás falando para essa pessoa manter-se salva. Certo. Se Deus concede o perdão, de que maneira que eu alcanço esse perdão? Como é que eu posso não almejar, mas como é que eu posso ser digno desse perdão? Te prostrando aos pés de Jesus. E é através do arrependimento, é isso? Isso. Tu creu, tu te batizou, tu está seguindo a Cristo. Certo? Tu tem uma vida cristã reta, plena. Realmente Deus transformou a tua vida. Não esteja pensando, não pense que a partir daí é um mar de rosas. Porque tu vai pecar, tu vai sofrer pedradas, tu vai levar calços, tu vai levar rasteira. O perdão que Deus deixou aqui, tu todo dia, tu dobra o teu joelho para orar. Nessas orações que tu faz diariamente, porque o combustível do cristão é a oração. Todo cristão, ele tem que orar. O combustível de todo cristão é oração. Se tu não tem oração, pode ter certeza que fica muito mais fácil. Tens um conselho assim do melhor horário para orar? Um melhor momento para orar? Olha, pastor, qual o melhor assim, durante o dia ou durante os teus afazeres, ou ao acordar, ao ir dormir, ao almoçar, ao teu banho? Qual o melhor momento assim que tu acha? Eu e minha esposa, a gente tem essa rotina diária, né? Todo dia de manhã a gente acorda e vai orar. A gente ora meia hora, 40 minutos, entende? É a nossa rotina. Só que eu acredito que tem que ser dentro das tuas capacidades. Daí são vocês dois. Somos nós dois. Sai da casa de vocês, vão para a igreja e fazem. Tem pessoas que preferem orar à noite, antes de dormir. Dobra o joelho nos pés da cama e vai orar. Tem pessoas que preferem orar de madrugada. Acordar 2, 3 horas da manhã, dobrar o joelho e orar. Entende? Aí acredito que varia de pessoa por pessoa, né? Conforme o seu dia permite, né? E conforme o seu gosto também, porque daí é questão de gosto. Mas que tem que orar, isso é um fato. Independente, mas irmão, eu não tenho um hábito de orar. Então faz o seguinte, pega o teu dia, onde é que tu está mais confortável no teu dia? É de manhã? É de noite? Nesse período, em vez de tu estar assistindo a televisão, em vez de tu estar mexendo num celular, dobra o teu joelho e vai orar. Mas assim me diz, Guilherme, esta oração, ela vem para ti por uma necessidade, por um objetivo, ou a oração ela sempre vai ser cansativa? Tu sempre vai... tu não sente o prazer em estar orando, mas a necessidade... É como quando tu tem que conquistar alguma coisa. A necessidade te leva a ter a oração como algo benéfico, e isso vai te fazer tu sentir prazer? Sim, a oração é uma válvula de escape nesses momentos de tortura, vamos colocar assim. Porque se tu tá triste, tu tá aflito, tu tá necessitado, a oração é um momento de tu te conectar com Deus.
E automaticamente Deus conforta o teu coração e responde a tua oração. Só que a oração é uma coisa que a gente tem que ter em estoque. Porque a oração, é aquilo que a gente falou, a oração é o combustível. Se tu não tem estoque, se tu for deixar para orar só na necessidade... Então, um ponto primordial para se manter salvo é a oração. É a oração. A oração, É a oração. eu acho que... Baixa a tua cabeça e vai orar. Que ela te ajuda em muito. Porque o se manter salvo depende muito de tu despojar de ti, né? Exatamente. Eu penso assim que para se manter salvo, a pessoa tem que ter a simplicidade de aceitar os seus erros, ter os seus próprios votos com Deus, colocar a salvação na mão dele e não tirar dele, né? Porque tem pessoas que dizem, eu sou salvo. Aí olha para o outro, eu sei de mim. E aí isso aqui está tirando a salvação daquele que pode. E como que se ele pegou aquela salvação dele e agora não tem mais salvação para aquele. O que tu me diz assim, de uma pessoa que ele tem um pensamento de que ele te prejudicando, ele leva vantagem? Porque tem pessoas que, em todo sentido, ele tenta ser melhor que tu. E quando é por esforço, quando é para trabalhar, quando é para mostrar, até tem alguma grandeza nisso. Mas eu me refiro àquelas pessoas que, sempre que se refere a outrem, ele vê que prejudicando a pessoa, ele é beneficiado. O que tu me diz isso? Qual é o conselho que tu tem nesse sentido? Isso aí, no caso, é uma seta maligna, né? Porque aquilo que o senhor falou agora há pouco, tu tem que sentir alegria com o bem do teu próximo. Sim. Né? Então, tu querer ser maior, tu querer aparecer mais que teu próximo, isso já não vem de Deus. Né? Isso já é algo que é da tua carne, é algo que tu deve te consertar. Porque tu tem que te alegrar com o bem do teu próximo. Se teu próximo está prosperando, tu tem que ter alegria. Porque tu tem que ter convicção de que Deus tem as bênçãos dele reservadas para a tua vida também. Basta tu querer ir buscar. E tudo aquilo que o teu próximo está tendo, tu pode ter, até melhor. Então, tu estás me dizendo que todas as pessoas têm direito igual... Perante Deus. Perante Deus? Sim. Deus vai dar igual para todos. Para todos eles. Mas por que um recebe mais, outro menos? Por que um é mais abençoado, outro menos? Qual é o segredo? Qual é a diferença ou a indiferença nisso? A forma que se busca, né? Eu acredito que é assim. Que o ser busca. A forma que a pessoa busca, que o cristão busca. Tá, Guilherme. Então, no caso, se tu busca para ti e a tua esposa não busca, por exemplo, Deus vai dar para ela através de ti? Acontece que eu não sou responsável pela salvação da minha esposa. Eu vou buscar, como chefe de família, eu vou buscar o bem maior para a minha família. A minha esposa faz parte da minha família, então automaticamente ela é beneficiada em algo. Só que nem sempre tudo que ela procura vai estar dentro daquilo que eu peço, das bênçãos que eu peço para minha família. Então ela vai sempre querer algo a mais, e aí é ela com Deus. Aí ela tem que buscar com Deus, e Deus vai tratar com ela. No caso, em quesito família, união, o alimento, a prosperidade, a proteção. Exatamente, o andamento da casa. Agora, particular satisfação da pessoa, já ela que tem que buscar. É ela com Deus. Aí cada um com Deus. Hoje, por exemplo, eu tenho a minha filha de 12 anos, e ela já tem conhecimento, e se ela almeja algo maior, ela tem que buscar com Deus. Diferente da minha bebezinha de 8 meses, que ela não tem discernimento nenhum. Entende? Então ali é salvo no automático. Eu não posso levar nem a de 8 meses e nem a de 12 anos, muito menos a de 15. Que já tem o conhecimento pleno, já até trabalha dentro da igreja, tem cargo. Entende? Então, cada um é responsável por sua salvação, mesmo todas elas fazendo parte da minha família e eu pedindo para Deus pela salvação de todas elas, mas se elas não quiserem, não tem o que eu fazer. Nós olhando pela geral, nós vimos que Deus não tem neto, Deus só tem filho. Tem filho. Ou seja, Deus vai te tratar a ti como trata a mim. Exatamente. Deus não tem um terceiro. Exatamente. Se Deus olha para ti, Ele é que vai ver se tu merece ou não. Mas para merecer de Deus,
É necessário sacrificar ou obedecer? Eu acredito que tem que andar em conjunto, né? Para te merecer a salvação, tu tem sim que te sacrificar de algumas coisas e tu tem que muito mais merecer. Tu estás colocando aqui, então, como a fé sem obra é morta, Exatamente. como a obra sem fé é morta. É morta. Ou Tem seja, que andar em parelho. tu tem que acordar para ti e ver, eu mereço, mas por que eu mereço? O que eu tenho feito para merecer? Não é o que aconteceu, é o que vai acontecer. É mais ou menos isso? Exatamente. Então dá o mesmo que na família. Como é que eu vou manter a minha salvação? Para manter a minha salvação, eu tenho que trabalhar uma maneira de que Deus se agrade de mim. E para Deus se agradar de ti, tu tem que estar dentro da justiça. É isso? Exatamente. É isso? É. Então, tu estando cumprindo a justiça, tu não tem por que ser desmerecido pela justiça, porque aquilo que tu almeja está dentro do que tu pratica. Exatamente. Então, desde que tu pratique o bem, tu recebe o bem. Quando que tem pessoas que recebem o mal e pagam com o bem. Esses são beneficiados porque o próprio Deus vai retribuir. Isso, é automático. Agora, se tu recebe o bem e paga com o mal, quem vai te retribuir é Satanás. Porque tu está fazendo a obra dele. Essa é a justiça. Isso. É isso mais ou menos. Então, essa é a balança. A justiça de Deus é aquela, a justiça de Satanás é aquela. É outra. Se tu opina pela justiça de Satanás, tu vai receber segundo aquilo ali. Se tu opina pela de Deus, então tu vai receber segundo aquilo ali. E a proteção de Deus te guarda contra Satanás. Isso. Quando tu abre os teus braços e abraça a causa de Satanás, ou seja, Deus diz assim, então fica lá. Eu me afasto. Que eu não tenho nada a ver contigo. É mais ou menos isso? É exatamente assim. Mas só que nós olhamos que Deus está sempre de braço aberto. E por mais que tu erre, por mais que tu pegue, por mais que tu deslize, Ele sempre te aceita. Como é que é isso? Tens assim uma ideia, por exemplo, com o passar da tua vida, com o que aconteceu contigo, tu tens assim uma ideia do que é essa... a misericórdia, porque a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, não é mesmo? Tu tens o que, assim, no teu entendimento, com a tua vida, com o teu exemplo de vida, porque se tivesse uma família, hoje tens outro, tivesse um cargo, hoje tens outro, tu almejava uma profissão, Deus te deu, na pior hora, quando tu disseste não tenho nada, tu foi buscar um subterfúgio, foi um refúgio, na verdade, e tu conseguiu uma profissão que tu amava, que é mexer com moto, hoje tu és mecânico formado. O que tu me diz, assim, qual é o exemplo que tu pode dar, mostrar para alguém e que as pessoas possam te seguir nesse sentido? Deus é um pai maravilhoso. Eu vejo assim, Deus, se Ele pudesse, Ele salvaria... Mas o pai maravilhoso, tu fala, é aquele que dá tudo que o filho quer? Se Ele pudesse, Ele salvaria toda a humanidade, porque é a vontade dEle. Mas Ele não salva. Só que Ele não salva. Aí entra a questão de merecimento e obediência. Porque aquilo ali que o Senhor falou, Ele está lá de braços abertos te esperando. Ele não vai vir até ti se tu não pedir, se tu não chamar. Deus, Ele é calmo, é passivo. Ele é amor, é carinho, Ele vai chegar em ti, Ele vai bater na tua porta, tu vai abrir se tu quiser. A questão do sacrifício, quando tu vem do mundo, tu sabe que o mundo te proporciona alegria carnais muito grandes. Ele te dá muito fácil. Entra a questão de tu sacrificar tudo isso, tudo que a tua carne quer, para viver uma vida reta com Cristo. Obedecer a Cristo. Aí tu entra na questão da Bíblia. Para te merecer o céu, tu tem que obedecer a Bíblia. Obedecendo a Bíblia, tu te sacrifica toda a alegria da tua carne. Mas o que tu me diz obedecer a Bíblia? Qual é o sentido de que tu me fala disso? Caminhar com Cristo. O caminho. Seguir a Bíblia te mostra o caminho. Te dá. Tu tem que entrar por ele. Exatamente. Caminhar por ele. A Bíblia te proporciona. A Bíblia é o manual de instrução do cristão. Tu te converteu agora, tu é novo convertido, vai ler a Bíblia. Ela te dá o passo a passo da tua vida. A Bíblia, ela é basicamente tudo o que tu precisa para viver uma vida plena e reta com Cristo. Os sacrifícios, isso aí tudo, a obediência, está tudo aqui dentro. Está tudo aqui dentro. Basta simplesmente tu olhar para Cristo e dizer, não, eu aceito, eu quero e vem comigo. O demais Ele trabalha. Isso tu pode ter certeza. Meu filho, meu irmão, meu obreiro,
Como se manter salvo? Esse pensamento, essa certeza e este amor, o que tu deixa de exemplo para nós, para quem nos ouve nesse momento, e qual o teu querer e a tua contribuição para estes que estão chegando agora, ou que estão com problema nesse momento? Como se manter salvo? Bom, pastor, como se manter salvo é uma questão, é um leque muito grande, né? Se a gente for parar para avaliar todos os pontos aqui, a gente fica o dia inteiro conversando. Mas vamos para o principal. Tu aceitou, tu ouviu, tu creu, tu confessou. Aqui dentro da igreja tem pastor que ele está pronto para te ouvir. Aqui dentro da igreja tem grupos, tem líderes, esses grupos têm líderes que estão prontos para te ouvir, estão prontos para te aconselhar. Pessoas para te recorrer tem. Só que tu tem que primeiramente colocar no teu coração que é realmente isso que tu quer para a tua vida. Não, eu quero ser salvo, eu vou ser salvo, eu já dei o primeiro passo, tu já aceitou Jesus, tu já te batizou. Então, meu irmão, não tem lugar melhor para te estar do que aqui dentro da igreja. Não tem pessoa melhor para te conversar do que o teu pastor. Então, tu está passando por algum problema, tu está passando por alguma necessidade, primeiramente, dobra o teu joelho e vai orar. Porque não tem coisa melhor. E depois tem o teu pastor aqui para conversar. Tem o líder do teu grupo, se tu participa de algum grupo. Se tu não participa, a igreja tem vários grupos. É só tu pedir para entrar, que as portas estão abertas. Então, motivo para te dizer que tu não teve apoio dentro da igreja e desistir e virar as costas para Cristo, tu não pode dizer. E também tem outra. Não existe só uma igreja no planeta Terra. Sendo que placa não leva para o céu. A Bíblia é uma só. Mas se tu não está contente aqui, procura outra igreja que te agrada. Mas não vire as costas para Cristo. Porque tu já deu a parte pior, tu já fez. Tu já deu o primeiro passo. Tu já aceitou, tu já confessou com a tua boca. Tu já desceu as águas. Agora, tem uma vida boa, tem uma vida plena, que as consequências são grandes. Que Deus automaticamente Ele te abençoa. Dobra teu joelho, vai orar. Não tem coisa melhor no teu particular com Deus. Não tem coisa melhor, não tem coisa mais satisfatória do que o teu particular com Deus. E pode ter certeza que Deus responde. Deus responde. Dobra o teu joelho, ora com sinceridade, que Deus responde. Deus te mostra. Não tem prova maior, não tem luta maior do que a bondade de Deus. Amém. Bom, Guilherme, nós estamos chegando no final do nosso Papo no Altar. Eu quero te agradecer pela tua disponibilidade. Eu sei que tu és também um homem ocupado, tem o teu trabalho, e hoje tiraste, ou seja, nos doaste amanhã para ficar aqui conosco. Eu te agradeço também pelo trabalho excelente que tens feito no ministério, com a mídia social, tu tens feito assim um trabalho excelente. E preciso agradecer também o nosso diretor, né, o nosso homem que está ali também por trás das câmeras, o diácono Josué. E sou grato a Deus pela tua vida, tá bom? Vamos orar então, agradecer a Deus. Pai, obrigado, Pai, por este momento lindo que nos concedeste, junto a mim e ao meu filho, de programarmos-nos e nos doar para este momento. Estes que nos ouviram, Senhor, que possam servir de alento espiritual, e que então eles encontrem, e estas palavras encontrem guarida nos seus corações, e tenham eles uma transformação, ou então uma necessidade de ter um encontro real contigo, ó Pai. Deus querido, somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém? Amém.